Questão 957. Qual é o principal risco da suspensão abrupta de lítio? A. Síndrome de abstinência. B. Convulsões. C. Recaída maníaca. D. Hipotensão. E. Insuficiência renal. Resposta correta: C. Explicação: recaída maníaca é o principal risco da suspensão abrupta de lítio, com incidência de 50% nos primeiros 6 meses. Fenômeno de rebote: recaída precoce mais severa que o curso natural da doença. Mecanismo: supersensibilidade de receptores após supressão crônica, alterações neuroplásticas. Fatores de risco para recaída: suspensão abrupta vs gradual, duração prévia do tratamento, número de episódios prévios, resposta prévia ao lítio. Estratégia de descontinuação: redução gradual ao longo de 1 a 3 meses, monitorização rigorosa, educação sobre sintomas precoces. Alguns pacientes nunca recuperam a responsividade ao lítio após descontinuação, efeito de acendimento. Indicações para suspensão e gravidez planejada, efeitos adversos intoleráveis, preferência do paciente. Alternativas durante descontinuação e outros estabilizadores, antipsicóticos, monitorização intensiva. Decisão deve ser cuidadosamente planejada e compartilhada. Questão 958. Qual antipsicótico tem menor risco de ganho de peso? A. Olanzapina. B. Clozapina. C. Ziprasidona. D. Quetiapina e risperidona. Resposta correta: C. Explicação: ziprasidona tem menor risco de ganho de peso entre os antipsicóticos atípicos, sendo considerada metabolicamente neutra. Mecanismo: menor afinidade por receptores H1 e 5-HT2C, que estão associados ao ganho de peso. Ranking de risco metabólico: de alto, olanzapina, clozapina, intermediário, quetiapina, risperidona, baixos, ziprasidona, aripiprazol. Vantagens da ziprasidona: perfil metabólico favorável, menor risco de diabetes e deslipidemia. Desvantagens: possível prolongamento do QT, monitorização cardíaca, menor experiência clínica, deve ser tomada com alimentos. Outros antipsicóticos com baixo risco metabólico: aripiprazol, lurazidona. Monitorização metabólica para todos os antipsicóticos: peso, IMC, circunferência abdominal, glicemia, perfil lipídico. Intervenções: educação nutricional, exercício, mudança de medicação quando necessário, metformina adjuvante. Questão 959. Qual é a principal indicação da lamotrigina no transtorno bipolar? A. Mania aguda. B. Prevenção de episódios depressivos. C. Episódios mistos. D. Ciclagem rápida e sintomas psicóticos. Resposta correta: B. Explicação: lamotrigina é principalmente indicada para a prevenção de episódios depressivos no transtorno bipolar, sendo superior ao lítio nesta indicação. Não é eficaz para mania aguda, podendo até precipitar virada maníaca se usada sem cobertura antimaníaca. Mecanismo: bloqueio de canais de sódio voltagem dependentes, modulação da liberação de glutamato. Vantagens: não causa ganho de peso, sedação ou comprometimento cognitivo, perfil metabólico neutro. Principal risco: rascutâneo grave,
Síndrome de Stevens-Johnson 0,1%, necrólise epidérmica tóxica 0,01%. Fatores de risco para RAIS e dose inicial alta, titulação rápida, uso concomitante de valproato, que aumenta níveis de lamotrigina. Protocolo de início, dose muito baixa, 25 mg em dia, titulação lenta ao longo de 6 a 8 semanas. Monitorização e sinais cutâneos, especialmente nas primeiras 8 semanas. Suspensão imediata se RAIS suspeito. Questão 960. Qual parâmetro deve ser monitorizado com haloperidol a longo prazo? A. Função renal. B. Movimentos involuntários. C. Função pulmonar. D. Audição. E. Visão. Resposta correta: B. Explicação: movimentos involuntários devem ser monitorados com haloperidol a longo prazo devido ao risco de discinesia tardia, efeito adverso irreversível que ocorre em 15 a 20% dos pacientes após uso prolongado. Discinesia tardia e movimentos involuntários da face, língua, extremidades, tronco. Fatores de risco: idade avançada, sexo feminino, dose cumulativa alta, duração do tratamento, diabetes. Instrumentos de avaliação e AIMS, Abnormal Involuntary Movement Scale, aplicada a cada 6 a 12 meses. Prevenção, de menor dose eficaz, duração mínima necessária, considerar atípicos. Tratamento, redução, suspensão do antipsicótico, pode piorar inicialmente, deutetrabenazina, tetrabenazina, depletores de monoaminas. Outros movimentos a monitorar: parkinsonismo, distonia, acatisia. Educação do paciente e família sobre sinais precoces. Documentação cuidadosa da avaliação motora. Considerar mudança para antipsicótico atípico se discinesia emergente. Pílula analgésicos e anti-inflamatórios, 15 questões, 961-975. Questão 961. Qual é o mecanismo de ação do paracetamol? A. Inibição da COX-1 e COX-2B, bloqueio de canais de sódio. C. Inibição central da COX-3D, agonismo de receptores opioides, e bloqueio de canais de cálcio. Resposta correta: C. Explicação: o paracetamol atua principalmente através da inibição central da COX-3, variante da COX-1, explicando sua ação analgésica e antipirética sem efeitos anti-inflamatórios periféricos significativos. Outros mecanismos propostos: modulação de vias serotoninérgicas e endocannabinoides, inibição da síntese de prostaglandinas no SNC. Características: analgésico e antipirético eficaz, ausência de efeitos gastrointestinais e antiplaquetários, seguro em doses terapêuticas. Dose máxima: 4g em dia em adultos, 15 mg/kg dose em crianças. Metabolismo: de 90% por conjugação hepática, glucuronidação, sulfatação, 5% por CYP2 e 1 formando NAPQ, metabólito tóxico. Toxicidade e hepatotoxicidade dose dependente, 150 mg/kg, antídoto N-acetilcisteína. Indicações: e dor leve a moderada, febre. Primeira escolha em idosos e crianças. Vantagens sobre a INS: menor risco gastrointestinal e renal. Questão 962.
Qual AINE tem maior seletividade para a COX-2? A. Aspirina. B. Ibuprofeno. C. Diclofenaco. D. Celecoxib e naproxeno. Resposta correta, e D. Explicação: Celecoxib é AINE seletivo para COX-2, desenvolvido para reduzir toxicidade gastrointestinal mantendo eficácia anti-inflamatória. COX-1 é constitutiva, proteção gástrica, função plaquetária, função renal. COX-2 é induzível, inflamação, dor, febre. Seletividade: COX-2 reduz úlceras pépticas, mantém função plaquetária normal, preserva a proteção gástrica. Limitações e aumento do risco cardiovascular, trombose, custo elevado, eficácia similar aos AINES tradicionais. Outros inibidores: COX-2, rofecoxib, retirado por cardiotoxicidade, etoricoxib. Aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno são AINES tradicionais, inibem COX-1 e COX-2. Indicações do celecoxib: artrite reumatoide, osteoartrite, dor aguda, pacientes de alto risco gastrointestinal. Monitorização: pressão arterial, função renal, eventos cardiovasculares. Contraindicado em doença cardiovascular estabelecida. Questão 963. Qual é o antídoto específico para overdose de opioides? A. Flumazenil. B. Naloxona. C. Atropina. D. N-acetilcisteína e bicarbonato de sódio. Resposta correta, B. Explicação: naloxona é antagonista competitivo específico dos receptores opioides, Mi, delta, kappa, revertendo rapidamente depressão respiratória, sedação e miose causadas por overdose de opioides. Características: início de ação 1-2 minutos, quarta, meia-vida curta, 30-60 minutos, pode necessitar doses repetidas ou infusão contínua. Dose inicial, 0,4 a 2 mg quarta, repetir a cada 2-3 minutos até resposta. Cuidados: pode precipitar síndrome de abstinência aguda independentes, efeito mais curto que muitos opioides, morfina, metadona, monitorização contínua necessária. Outros antagonistas: nalmefeno, meia-vida mais longa, naltrexona, uso oral para dependência. Flumazenil é para benzodiazepínicos, atropina para anticolinérgicos, N-acetilcisteína para paracetamol, bicarbonato para tricíclicos. Naloxona intranasal disponível para familiares de usuários de opioides. Educação sobre uso em emergências pode salvar vidas. Questão 964. Qual opioide é considerado padrão ouro para dor moderada a severa? A. Codeína. B. Tramadol. C. Morfina. D. Fentanil e oxicodona. Resposta correta, C. Explicação: morfina é considerada padrão ouro para dor moderada a severa, sendo referência para a comparação de outros opioides. Agonista puro de receptores opioides, com eficácia comprovada e perfil farmacológico bem estabelecido. Vantagens e múltiplas vias de administração, formulações de liberação imediata e controlada, custo baixo, experiência clínica extensa. Farmacocinética, metabolismo hepático gerando metabólitos ativos, morfina 6-glucuronide, eliminação renal.
Efeitos adversos: depressão respiratória, constipação, sedação, náusea, dependência física. Dose equianalgésica, referência para a conversão entre opioides. Codeína é opioide fraco. Tramadol tem mecanismo misto. Fentanil é ultrapotente, uso hospitalar adesivos. Oxicodona é similar à morfina. Princípios da terapia: titular dose para alívio adequado, monitorar efeitos adversos, usar adjuvantes quando apropriado, plano para desmame quando possível. Questão 965. Qual é o principal efeito adverso limitante dos AINES? A. Cefaleia. B. Toxicidade gastrointestinal. C. Sonolência. D. Taquicardia e aumento da pressão arterial. Resposta correta: B. Explicação: toxicidade gastrointestinal é o principal efeito adverso limitante dos AINES, resultante da inibição de COX-1 que reduz síntese de prostaglandinas protetoras, PGE2, PGI2. Manifestações: dispepsia, úlceras pépticas, sangramento GI, perfuração. Incidência: 1 a 4% de úlceras sintomáticas ano, mortalidade 0,1 a 0,2%. Fatores de risco: idade maior que 65 anos, história de úlcera hepática, uso concomitante de corticoides anticoagulantes, Helicobacter pylori, doses altas. Prevenção: inibidores da bomba de prótons, omeprazol, misoprostol, análogo de PGE1, AINES seletivos COX-2 em pacientes de risco. Outros efeitos adversos importantes: nefrotoxicidade, redução de PGE2 renal, retenção hídrica, hipertensão. Monitorização, função renal, sintomas GI, hemograma. Uso por menor tempo possível na menor dose eficaz. Contraindicações: e ulcerativa, insuficiência renal severa, insuficiência cardíaca. Questão 966. Qual analgésico é contraindicado em crianças com síndrome viral? A. Paracetamol. B. Ibuprofeno. C. Aspirina. D. Dipirona e naproxeno. Resposta correta: C. Explicação: a aspirina é contraindicada em crianças com síndrome viral devido ao risco de síndrome de Reye, complicação rara mas potencialmente fatal. Síndrome de Reye e encefalopatia aguda mais esteatose hepática, mortalidade 20 a 40%. Mecanismo: disfunção mitocondrial associada à aspirina durante infecções virais, varicela, influenza. Manifestações: vômitos, letargia, delírio, convulsões, coma, hepatomegalia. Faixa etária de risco, principalmente menor que 16 anos. Prevenção: evitar aspirina em crianças e adolescentes com febre ou síndrome viral. Alternativas seguras: paracetamol, primeira escolha, ibuprofeno, maior que 6 meses. Exceção: a aspirina pode ser usada em doses baixas para doenças específicas, doença de Kawasaki, artrite reumatoide juvenil, sob supervisão médica. Educação dos pais sobre medicamentos seguros para a febre indolor em crianças. Síndrome de Reye tornou-se rara após campanhas educativas sobre os riscos da aspirina. Questão 967. Qual é o mecanismo da tolerância aos opioides? A. Indução enzimática. B.
dessensibilização e downregulation de receptores C, aumento da eliminação renal D, formação de anticorpos, alteração da barreira hematoencefálica. Resposta correta, B. Explicação: tolerância aos opioides resulta de dessensibilização e downregulation dos receptores opioides em resposta à exposição crônica. Mecanismos moleculares: fosforilação do receptor por quinases, internalização receptorial, redução da síntese de receptores, adaptações nas vias de sinalização intracelular. Tipos de tolerância: farmacocinética, indução enzimática mínima, farmacodinâmica, mudanças nos receptores, comportamental, aprendizado. Desenvolvimento, e variável entre indivíduos e efeitos, analgesia vs depressão respiratória. Tolerância cruzada, entre opioides que agem no mesmo receptor. Consequências clínicas: necessidade de doses crescentes, rotação de opioides, uso de adjuvantes. Estratégias de manejo e doses intermitentes vs contínuas, antagonistas de baixa dose, naloxona ultra baixa, adjuvantes não opioides. Diferenças individuais, polimorfismos genéticos, comorbidades, fatores psicossociais. Não confundir com dependência física ou vício. Questão 968. Qual AINE tem propriedade antiplaquetária irreversível? A. Ibuprofeno. B. Diclofenaco. C. Aspirina. D. Celecoxib e indometacina. Resposta correta, C. Explicação: e a aspirina tem propriedade antiplaquetária irreversível por acetilação covalente da COX-1 plaquetária, SER530, inibindo síntese de tromboxano A2, TXA2, por toda a vida da plaqueta, 7-10 dias. Dose antiplaquetária, 75 IFIN 100 mg em dia, menor que anti-inflamatória. Outros AINES têm inibição reversível e competitiva, com efeito antiplaquetário temporário relacionado à presença do fármaco. Vantagens da aspirina: prevenção de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, baixo custo, dose única diária. Limitações e risco de sangramento, principalmente GI, interação com anticoagulantes. Indicações: prevenção primária e secundária de eventos cardiovasculares, síndrome coronariana aguda, AVC isquêmico. Contraindicações: sangramento ativo, alergia à aspirina, úlcera péptica ativa. Monitorização e sinais de sangramento, função renal. Efeito persiste vários dias após suspensão, importante para cirurgias eletivas. Questão 969. Qual opioide é prodroga que requer metabolismo para ativação? A. Morfina. B. Codeína. C. Fentanil. D. Tramadol. E. Oxicodona. Resposta correta, B. Explicação: codeína é prodroga que requer conversão metabólica para morfina pelo CYP2D6 para exercer efeito analgésico significativo. Aproximadamente 10% da codeína é convertida em morfina, responsável pela analgesia. Polimorfismos do CYP2D6 e metabolizadores lentos, 5 a 10% da população, têm pouca conversão e analgesia inadequada. Ultra-rápidos, 1 a 5%, têm conversão excessiva com risco de toxicidade. Problemas clínicos, eficácia variável e imprevisível,
Risco de intoxicação em crianças, especialmente pós-adenotonsilectomia. Produção variável de morfina. Restrições atuais: não recomendada menor que 12 anos. Cuidado em adolescentes. Evitar em lactantes. Morfina passa para leite materno. Alternativas: tramadol, paracetamol, ibuprofeno para dor leve e moderada. Outros opioides: morfina, fentanil, oxicodona, são ativos per se. Conceito de medicina personalizada e ajuste baseado em fenótipo metabolizador quando disponível. Questão 970. Qual é a dose máxima diária segura de paracetamol em adultos? A. 2 gramas. B. 3 gramas. C. 4 gramas. D. 5 gramas e 6 gramas. Resposta correta: C. Explicação: e a dose máxima diária segura de paracetamol em adultos é 4 gramas, 4.000 mg, dividida em doses de até 1 grama a cada 6 horas. Doses 4G em dia aumentam significativamente o risco de hepatotoxicidade. Fatores que reduzem dose segura, de alcoolismo crônico, máximo 2,3G em dia, desnutrição, jejum prolongado, uso de indutores enzimáticos. Pediatria, 15 mg em quilograma em dose, máximo 75 mg em quilograma em dia. Mecanismo da toxicidade: saturação das vias de conjugação, aumento da formação de NAPQ via CYP2 e 1, depressão de glutationa, necrose hepatocelular. Sintomas de overdose: náusea, vômito, primeiras horas, depois assintomático, 24 a 48 horas, hepatotoxicidade, 48 a 72 horas. Tratamento: N-acetilcisteína, mais eficaz 8 horas, útil até 24 horas. Educação importante: somar todas as fontes de paracetamol, medicamentos combinados, OTC, não exceder dose em frequência recomendada. Monitorização hepática em uso crônico ou fatores de risco. Questão 971. Qual analgésico adjuvante é útil para a dor neuropática? A. Paracetamol. B. Gabapentina. C. Aspirina. D. Morfina e ibuprofeno. Resposta correta: B. Explicação: gabapentina é analgésico adjuvante eficaz para a dor neuropática, atuando em canais de cálcio voltagem dependentes, subunidade 2. Reduz liberação de neurotransmissores excitatórios, glutamato, substância P, em neurônios sensibilizados. Indicações: neuralgia pós-herpética, neuropatia diabética, dor fantasma, fibromialgia. Vantagens: não interage com outros medicamentos, excreção renal inalterada, perfil de segurança favorável. Efeitos adversos: sedação, tontura, edema, ganho de peso. Outros adjuvantes para dor neuropática: pregabalina, similar à gabapentina, antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína. Mecanismo da dor neuropática: lesão neural causa sensibilização central, atividade ectópica, perda de inibição. Paracetamol, aspirina, morfina, ibuprofeno têm eficácia limitada na dor neuropática pura. Combinações são frequentemente necessárias para controle adequado. Questão 972. Qual é o principal risco do uso crônico de AINES em idosos?
A. Hepatotoxicidade. B. Nefrotoxicidade. C. Neurotoxicidade. D. Cardiotoxicidade. E. Hematotoxicidade. Resposta correta: B. Explicação: nefrotoxicidade é o principal risco do uso crônico de ANS em idosos devido à redução fisiológica da função renal e dependência aumentada de prostaglandinas para manutenção da perfusão renal. Mecanismo: inibição de COX-1 e COX-2 reduz PGE2 e PGI2, causando vasoconstrição da arteríola aferente, redução da TFG. Manifestações: elevação da creatinina, retenção hídrica, edema, hipertensão, hipercalemia. Fatores de risco: idade maior que 65 anos, desidratação, insuficiência cardíaca, diabetes, uso de diuréticos e ISA. Prevenção: hidratação adequada, menor dose eficaz, duração limitada, monitorização da função renal. Alternativas em idosos: paracetamol, primeira escolha, analgésicos tópicos, fisioterapia, adjuvantes. Critérios de Beers recomendam evitar a ANS em idosos quando possível. Monitorização: creatinina, eletrólitos, peso, sinais de retenção hídrica. Suspensão imediata se deterioração da função renal. Questão 973. Qual opioide é usado preferencialmente em insuficiência renal? A. Morfina. B. Codeína. C. Fentanil. D. Tramadol e meperidina. Resposta correta: C. Explicação: fentanil é preferido em insuficiência renal porque é principalmente metabolizado pelo fígado sem formação de metabólitos ativos nefrotóxicos, e tem eliminação predominantemente não renal. Morfina acumula metabólitos ativos, morfina 3 e 6-glucuronide, que causam toxicidade, sedação excessiva, mioclonias. Codeína produz morfina. Tramadol acumula metabólito ativo. Meperidina acumula normeperidina, neurotóxica. Características do fentanil e alta potência, 100x-morfina, alta lipofilicidade, metabolismo hepático extenso, múltiplas vias de administração, quarta, transdérmica, transmucosa. Ajustes na insuficiência renal: fentanil não requer ajuste significativo, morfina requer redução de dose e monitorização. Outras opções seguras: hidromorfona, ajuste de dose, oxicodona, ajuste moderado. Monitorização: função renal, sedação, depressão respiratória. Diálise remove pouco fentanil devido à alta ligação tecidual. Questão 974. Qual é o mecanismo de ação da dipirona? A. Inibição seletiva da COX-2B, inibição não seletiva das COXS e ação central. C. Bloqueio de canais de sódio. D. Agonismo de receptores opioides, inibição da síntese de prostaglandinas. Resposta correta: B. Explicação: dipirona, metamizol, tem mecanismo de ação complexo envolvendo inibição não seletiva das COXS 1 e 2, e ação central no SNC, além de possível modulação de vias serotoninérgicas e canabinoides. Efeitos: e analgésico, antipirético, espasmolítico, anti-inflamatório fraco. Vantagens: e eficácia superior ao paracetamol para dor, efeito espasmolítico útil em cólicas, não causa irritação gástrica significativa. Principal risco: a granulocitose,
1.000.000 disposições, reação idiosincrásica grave. Outros efeitos adversos, hipotensão, quarta rápido, reações alérgicas. Status regulatório, banido em vários países, Estados Unidos, Reino Unido, por agranulocitose, amplamente usada em outros, Brasil, Alemanha. Monitorização, hemograma se uso prolongado, sinais de infecção, agranulocitose. Contraindicações, e alergia conhecida, agranulocitose prévia, porfiria. Alternativas, paracetamol, AINES quando anti-inflamatório necessário. Questão 975. Qual combinação analgésica oferece sinergismo para dor moderada? A. Paracetamol mais ibuprofeno. B. Aspirina mais codeína. C. Morfina mais fentanil. D. Tramadol mais paracetamol. E. Todas as anteriores. Resposta correta, I. Explicação: todas as combinações oferecem sinergismo através de mecanismos diferentes. Paracetamol mais ibuprofeno, mecanismos complementares, central vs periférico, eficácia superior aos componentes isolados. Aspirina mais codeína, e AINE mais opioide fraco, combinação clássica para dor moderada. Morfina mais fentanil, opioides com farmacocinética diferente, início rápido mais duração prolongada. Tramadol mais paracetamol, mecanismos múltiplos, opioide mais não opioide, formulação comercial disponível. Princípios do sinergismo analgésico, mecanismos diferentes na cascata da dor, redução de doses individuais, menor incidência de efeitos adversos. Outras combinações sinérgicas, opioide mais adjuvante, gabapentina, AINE mais relaxante muscular, anestésico local mais opioide. Vantagens: melhor analgesia, doses menores, perfil de efeitos adversos favorável. Cuidados: monitorizar interações, ajustar doses, educar sobre uso correto de combinações. Antibióticos, 15 questões, 976-990. Questão 976. Qual é o mecanismo de ação das penicilinas? A. Inibição da síntese proteica. B. Inibição da síntese da parede celular. C. Alteração da permeabilidade da membrana. D. Inibição da síntese de DNA. E. Inibição da síntese de RNA. Resposta correta, B. Explicação: penicilinas inibem a síntese da parede celular bacteriana ligando-se às proteínas ligadoras de penicilina, PBPS, enzimas responsáveis pela transpeptidação do peptidoglicano. Impedem a formação de ligações cruzadas na parede celular, causando lise osmótica da bactéria. São bactericidas contra bactérias em divisão. Espectro, principalmente gram-positivas, Streptococcus, algumas Staphylococcus, algumas gram-negativas. Classificação: penicilinas naturais, penicilina G, resistentes à penicilinase, oxacilina, espectro ampliado, ampicilina, amoxicilina, antipseudomonas, piperacilina. Resistência: de lactamases que hidrolisam o anel lactâmico, alteração das PBPS, combinações com inibidores de lactamase e amoxicilina mais clavulanato. Efeitos adversos: hipersensibilidade, anafilaxia em 0,01 a 0,05%, diarreia, superinfecções.
Contraindicação e alergia confirmada à penicilina. Uso amplo devido à segurança e eficácia. Questão 977. Qual antibiótico pode causar ototoxicidade e nefrotoxicidade? A. Penicilina. B. Eritromicina. C. Gentamicina. D. Azitromicina e ciprofloxacina. Resposta correta: C. Explicação: gentamicina, aminoglicosídeo, pode causar ototoxicidade, oitavo par craniano, e nefrotoxicidade por acúmulo no ouvido interno e córtex renal. Ototoxicidade, lesão das células ciliadas cocleares, hipoacusia, e vestibulares, vertigem, pode ser irreversível. Nefrotoxicidade, necrose tubular aguda, geralmente reversível com suspensão precoce. Fatores de risco: idade avançada, desidratação, função renal prévia alterada, uso concomitante de diuréticos de alça, duração prolongada. Monitorização e audiometria, uso prolongado, função renal, creatinina, ureia, níveis séricos, vale 2 g/ml, pico 5, 10 g/ml. Outros aminoglicosídeos, amicacina, tobramicina, streptomicina. Mecanismo: inibição da síntese proteica, subunidade 30S, bactericida. Indicações: infecções graves por gram-negativos, endocardite, sinergismo com lactâmicos. Dosagem única diária reduz toxicidade mantendo eficácia. Questão 978. Qual classe de antibióticos é contraindicada em crianças devido aos efeitos nos dentes? A. Penicilinas. B. Cefalosporinas. C. Tetraciclinas. D. Macrolídeos, aminoglicosídeos. Resposta correta: C. Explicação: tetraciclinas são contraindicadas em crianças menor que 8 anos e gestantes devido à deposição nos dentes em calcificação, causando descoloração permanente, amarelo-marrom, e hipoplasia do esmalte. Também se depositam nos ossos, interferindo no crescimento. Mecanismo: relação com cálcio no tecido ósseo e dentário em formação. Período crítico: calcificação dentária, quarto mês gestacional até 7 a 8 anos. Outros efeitos adversos: fotossensibilidade, distúrbios GI, hepatotoxicidade, doses altas quarta. Exceções: doxiciclina pode ser usada em crianças para algumas indicações específicas, doença de Lyme, febre maculosa, quando o benefício supera risco. Adultos: tetraciclinas são seguras, úteis para acne, infecções por clamídia, doenças sexualmente transmissíveis, Lyme. Alternativas em crianças: amoxicilina, azitromicina, cefalexina conforme indicação. Educação sobre fotoproteção durante uso. Questão 979. Qual é o antibiótico de escolha para infecções por MRSA? A. Penicilina. B. Amoxicilina. C. Vancomicina. D. Eritromicina e ciprofloxacina. Resposta correta: C. Explicação: vancomicina é antibiótico de escolha para infecções graves por MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Mecanismo: inibição da síntese da parede celular por ligação aos precursores peptidoglicanos, D-ala-D-ala, diferente dos lactâmicos. Resistência do MRSA e produção de PBP2A com baixa afinidade por lactâmicos.
Indicações: endocardite, pneumonia, bacteremia, meningite por MRSA. Administração exclusivamente quarta para infecções sistêmicas, oral apenas para colite por C. difficile. Monitorização e níveis séricos, vale 15/20 g/ml. Função renal, audiometria se uso prolongado. Efeitos adversos: nefrotoxicidade, ototoxicidade, Red-Man síndrome, a infusão rápida. Alternativas: ilinezolida, daptomicina, ceftarolina, tigicilina conforme sensibilidade. Emergência de VRSA, vancomicina resistente, requer alternativas. Duração conforme local da infecção e resposta clínica. Questão 980. Qual fluoroquinolona tem melhor atividade contra gram-positivos? A. Ciprofloxacina. B. Norfloxacina. C. Levofloxacina. D. Ofloxacina. E. Enrofloxacina. Resposta correta: C. Explicação: levofloxacina é fluoroquinolona de terceira geração com melhor atividade contra gram-positivos, incluindo Streptococcus pneumoniae e alguns Staphylococcus. Evolução das quinolonas: primeira geração, ácido nalidíxico, apenas gram-negativos. Segunda geração, ciprofloxacina, amplo espectro com predomínio gram-negativos. Terceira geração, levofloxacina, melhor atividade gram-positiva. Quarta geração, moxifloxina, anaerobiose. Mecanismo: inibição da DNA-girase topoisomerase quarta, interferindo na replicação do DNA bacteriano. Indicações: pneumonia comunitária, ITU, infecções de pele em partes moles, sinusite. Vantagens: e administração oral quarta, boa penetração tecidual, meia-vida permitindo dose única diária. Efeitos adversos: tendinopatia, QT prolongado, fototoxicidade, efeitos no SNC. Contraindicações: menor que 18 anos, cartilagem, gravidez, miastenia graves. Resistência crescente limita o uso empírico. Questão 981. Qual é o mecanismo de resistência mais comum às penicilinas? A. Alteração da permeabilidade. B. Bombas de efluxo. C. Produção de lactamases. D. Modificação do ribossomo. E. Mutação do DNA. Resposta correta: C. Explicação: produção de lactamases é o mecanismo mais comum de resistência às penicilinas. Estas enzimas hidrolisam o anel lactâmico, inativando o antibiótico antes que possa atingir as PBPS, tipos de lactamases, penicilinases, hidrolisam penicilinas, cefalosporinases, hidrolisam cefalosporinas, ESBLS, espectro estendido, carbapenemases, hidrolisam carbapenêmicos. Exemplos: TEM1, SHV1, E. coli, Klebsiella, KPC, Klebsiella pneumoniae. Estratégias de superação e inibidores de lactamases, clavulanato, sulbactam, tazobactam, penicilinas resistentes, oxacilina, carbapenêmicos. Outros mecanismos de alteração das PBPS, MRSA, pneumococo resistente, redução da permeabilidade, gram-negativos, bombas de efluxo. Detecção laboratorial, teste de sensibilidade, testes específicos para lactamases. Prevenção e uso racional de antibióticos, controle de infecção hospitalar.
Questão 982. Qual antibiótico requer monitorização de função hepática? A. Amoxicilina B, isoniazida C, gentamicina D, vancomicina e ciprofloxacina. Resposta correta: B. Explicação: isoniazida requer monitorização de função hepática devido ao risco de hepatotoxicidade grave, 1 a 3% dos pacientes. Usado no tratamento da tuberculose, pode causar hepatite medicamentosa idiosincrásica ou dose dependente. Fatores de risco: idade maior que 35 anos, alcoolismo, uso concomitante de rifampina, desnutrição, acetiladores lentos. Manifestações: elevação de transaminases, hepatite clínica, raramente hepatite fulminante. Monitorização: transaminases basais, mensais nos primeiros 3 meses, sintomas de hepatotoxicidade. Outros fármacos também hepatotóxicos, rifampina, pirazinamida. Mecanismo da hepatotoxicidade: formação de metabólitos tóxicos, acetilhidrazina, depleção de glutationa. Manejo: suspensão se transaminases 3x normal com sintomas ou 5x assintomático, reintrodução cautelosa após normalização. Outros antibióticos com hepatotoxicidade: eritromicina, amoxicilina clavulanato, nitrofurantoína. Questão 983. Qual macrolídeo tem maior risco de prolongamento do QT? A. Eritromicina B, azitromicina C, claritromicina D, roxitromicina e todos têm risco similar. Resposta correta: A. Explicação: eritromicina tem maior risco de prolongamento do QT entre os macrolídeos, especialmente quando administrada quarta ou em pacientes com fatores de risco. Mecanismo: bloqueio dos canais de potássio HRG, prolongando repolarização ventricular. Risco relativo: eritromicina, claritromicina, azitromicina. Fatores de risco: idade avançada, sexo feminino, bradicardia, hipocalemia, hipomagnesemia, uso concomitante de outros fármacos que prolongam QT. Manifestações: torsades de poentes, síncope, morte súbita. Prevenção: ECG basal em pacientes de risco, correção de eletrólitos, evitar combinações perigosas. A azitromicina tem menor risco, mas ainda significativo em estudos epidemiológicos. Alternativas: macrolídeos mais seguros quando possível, outros antibióticos se risco alto. Monitorização: ECG, eletrólitos, sintomas cardiovasculares. Interações: antiarrítmicos, antipsicóticos, antifúngicos azólicos. Questão 984. Qual antibiótico pode causar colite pseudomembranosa? A. Amoxicilina B, clindamicina C, vancomicina oral D, ciprofloxacina E, todos os anteriores. Resposta correta: I. Explicação: todos os antibióticos listados podem causar colite pseudomembranosa por Clostridioides difficile, mas clindamicina tem risco particularmente alto. Mecanismo: os antibióticos alteram flora intestinal normal, permitindo o crescimento de C. difficile que produz toxinas A e B causando colite. Antibióticos de maior risco: clindamicina, fluoroquinolonas, cefalosporinas de terceira geração, amoxicilina clavulanato.
Menor risco, mas ainda significativo, vancomicina, paradoxalmente usada para tratar metronidazol. Manifestações e diarreia aquosa, cólicas abdominais, febre, leucocitose, colite grave com megacolon. Diagnóstico: pesquisa de toxinas de C. difficile nas fezes, colonoscopia, pseudomembranas. Tratamento: vancomicina oral, primeira linha, fidaxomicina, menor recidiva, metronidazol, casos leves. Prevenção e uso racional de antibióticos, precauções de contato, higiene das mãos. Complicação grave com mortalidade significativa em idosos. Questão 985. Qual é o espectro de ação da amoxicilina? A. Apenas gram-positivos. B. Apenas gram-negativos. C. Amplo espectro, gram-positivos e alguns gram-negativos. D. Apenas anaeróbios, apenas fungos. Resposta correta: C. Explicação: a amoxicilina tem amplo espectro, ativa contra muitos gram-positivos e alguns gram-negativos. Gram-positivos sensíveis: Streptococcus spp, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, sensível à meticilina. Gram-negativos sensíveis: E. coli, Proteus mirabilis, algumas Klebsiella, H. influenzase, lactamase negativo. Limitações: inativa contra pseudomonas, muitas enterobactérias produtoras de lactamase, Staphylococcus produtores de penicilinase. Melhoria com clavulanato, amplia espectro incluindo bactérias produtoras de lactamase, S. aureus, H. influenzase, Murachella catarrhalis. Indicações: infecções respiratórias, itu não complicada, otite média, sinusite, endocardite, doses altas. Vantagens: e boa absorção oral, segurança em crianças e gestantes, baixo custo. Resistência crescente limita o uso empírico. Primeira escolha para muitas infecções comunitárias quando sensibilidade confirmada. Questão 986. Qual cefalosporina tem atividade contra Pseudomonas aeruginosa? A. Cefalexina. B. Cefuroxima. C. Ceftriaxona. D. Ceftazidima. E. Cefalotina. Resposta correta: e D. Explicação: ceftazidima é cefalosporina de terceira geração com atividade específica contra Pseudomonas aeruginosa, diferenciando-se de outras cefalosporinas de terceira geração. Classificação das cefalosporinas por geração: primeira, cefalexina, cefalotina, gram-positivos; segunda, cefuroxima, gram-positivos mais alguns gram-negativos; terceira, ceftriaxona, cefotaxima, gram-negativos mais alguns gram-positivos; terceira, antipseudomonas, ceftazidima, cefoperazona; quarta, cefepima, amplo espectro incluindo pseudomonas. Ceftazidima tem menor atividade contra gram-positivos que outras terceira geração. Indicações: infecções graves por pseudomonas, neutropenia febril, pneumonia nosocomial. Administração: e apenas parenteral. Resistência: e lactamases de espectro estendido, ESBL, AMP-C, carbapenemases. Alternativas antipseudomonas: piperacilina tazobactam, carbapenêmicos, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos. Frequentemente combinada com aminoglicosídeo para sinergismo. Questão 987.
Qual antibiótico é bacteriostático e não bactericida? A. Penicilina B, gentamicina C, cloranfenicol D, ciprofloxacina e vancomicina. Resposta correta: C. Explicação: cloranfenicol é bacteriostático, inibindo síntese proteica sem causar morte bacteriana direta. Liga-se à subunidade 50S do ribossomo bacteriano, bloqueando peptidiltransferase. Outros bacteriostáticos: tetraciclinas, macrolídeos, sulfonamidas, trimetoprima. Bactericidas: penicilinas, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, vancomicina. Implicações clínicas: bacteriostáticos requerem sistema imune funcional para eliminação completa, bactericidas matam diretamente. Escolha preferencial de bactericidas: endocardite, meningite, neutropenia, infecções graves. Cloranfenicol tem uso limitado devido à toxicidade hematológica, aplasia medular, rara mais fatal, síndrome cinzenta em neonatos. Indicações atuais: meningite por H. influenzase resistente, países em desenvolvimento, infecções por Salmonella typhi, aplicação tópica, conjuntivite. Monitorização e hemograma, especialmente em uso sistêmico. Penetração excelente no SNC. Questão 988. Qual é a principal indicação do metronidazol? A. Infecções por gram-positivos. B. Infecções por anaeróbios. C. Infecções urinárias. D. Infecções respiratórias e infecções virais. Resposta correta: B. Explicação: metronidazol é específico para infecções por anaeróbios e alguns protozoários. Mecanismo: redução do grupo nitro forma metabólitos tóxicos que danificam DNA bacteriano, ativo apenas em ambiente anaeróbio. Espectro: Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis. Indicações: colite por C. difficile, infecções intraabdominais, combinado, abscesso cerebral, giardíase, amebíase, tricomoníase. Administração: oral. Quarta, boa penetração tecidual incluindo SNC. Efeitos adversos: gosto metálico, neuropatia periférica, uso prolongado, efeito antabuse, reação com álcool. Contraindicações: primeiro trimestre de gravidez, uso concomitante de álcool. Combinações: com lactâmicos para cobertura mista aeróbio-anaeróbio. Resistência e rara em anaeróbios. Monitorização: neuropatia em tratamentos prolongados, maior que 7 dias. Questão 989. Qual é o mecanismo de ação do sulfametoxazol trimetoprima? A. Inibição da parede celular. B. Inibição sequencial da síntese de folato. C. Alteração da permeabilidade de membrana. D. Inibição da síntese proteica. E. Inibição da síntese de DNA. Resposta correta: B. Explicação: sulfametoxazol trimetoprima, SMXTMP, inibe sequencialmente a síntese de folato bacteriano. Sulfametoxazol compete com PABA, ácido paraaminobenzoico, inibindo dihidropteroroato sintase. Trimetoprima inibe dihidrofosfolato redutase. Bloqueio sequencial impede síntese de timidina e purinas, necessárias para DNA.
Sinergismo, combinação é bactericida, componentes isolados são bacteriostáticos. Espectro, e gram-positivos, MRSA. Gram-negativos, E. coli. Klebsiella, atípicos, Pneumocystis gyrovecii. Indicações, ITU. Pneumonia por pneumocystis, MRSA, pele em partes moles, nocardiose, toxoplasmose. Vantagens, e administração oral, boa penetração tecidual, baixo custo. Efeitos adversos, hipersensibilidade, RAIS, síndrome de Stevens-Johnson, supressão medular, hipercalemia. Contraindicações, e alergia a sulfa, deficiência de G6PD, gravidez. Monitorização de eletrólitos, função renal, hemograma em uso prolongado. Questão 990. Qual antibiótico é reservado para infecções por enterococos resistentes à vancomicina? A. Teicoplanin B, linezolida C, daptomicina D, tigicilina I, todas as anteriores. Resposta correta, I. Explicação, todas as opções são alternativas para VRE, enterococos resistentes à vancomicina, cada com características específicas. Linezolida inibe síntese proteica, 50S, administração oral 1/4, ativa contra VRE e MRSA. Daptomicina despolariza a membrana bacteriana, apenas 1/4, primeira linha para VRE bacteremia. Tigicilina, tetraciclina modificada, amplo espectro incluindo VRE, apenas 1/4. Teicoplanina, glicopeptídeo similar à vancomicina, menos nefrotóxico, eficaz contra alguns VRE. Escolha baseada em local da infecção, gravidade, função renal, via de administração desejada. Limitações, linezolida, toxicidade hematológica neurológica, daptomicina, miopatia, inativada por surfactante pulmonar, tigicilina, não aprovada para bacteremia. VRE é problema crescente em hospitais, requer isolamento de contato. Prevenção e uso racional de vancomicina, controle de infecção rigoroso. Sensibilidade laboratorial orienta escolha definitiva. Coração vermelho cardiovasculares, 10 questões, 9911000. Questão 991. Qual é o mecanismo de ação dos ISA? A. Bloqueio de canais de cálcio. B. Inibição da enzima conversora de angiotensina. C. Bloqueio de receptores adrenérgicos. D. Inibição da bomba sódio-potássio. E. Bloqueio de canais de sódio. Resposta correta, B. Explicação, ISAs inibem a enzima conversora de angiotensina, ECA, impedindo conversão de angiotensina I em angiotensina II, potente vasoconstritor. Reduzem também degradação da bradicinina, vasodilatador. Efeitos, e vasodilatação, redução da pressão arterial, diminuição da pós-carga cardíaca, proteção renal. Exemplos: captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Indicações: hipertensão, insuficiência cardíaca, pós-infarto, nefropatia diabética. Efeitos adversos: tosse seca, 10 a 15%, acúmulo de bradicinina, hipercalemia, disfunção renal, angioedema, raro mais grave. Contraindicações, e gravidez, teratogênico, estenose bilateral de artérias renais, angioedema prévio.
Monitorização, função renal, potássio, pressão arterial. Vantagens: cardioproteção, renoproteção, redução de mortalidade cardiovascular. Primeira linha para hipertensão e insuficiência cardíaca. Início com doses baixas, titulação gradual. Questão 992. Qual bloqueador é cardioseletivo? A. Propranolol. B. Atenolol. C. Carvedilol. D. Sotalol e Nadolol. Resposta correta: B. Explicação: atenolol é bloqueador cardioseletivo, seletivo, tendo maior afinidade por receptores cardíacos que pulmonares vasculares. Cardioseletividade é relativa e dose-dependente, perdendo-se em doses altas. Outros seletivos: metoprolol, bisoprolol, nebivolol. Vantagens da cardioseletividade: menor broncoconstrição, menor interferência na glicogenólise, melhor tolerabilidade em diabéticos e asmáticos. Propranolol é não seletivo, 1 e 2, carvedilol bloqueia alfa e beta, sotalol tem propriedades antiarrítmicas, classe 3º, nadolol é não seletivo. Indicações: hipertensão, angina, pós-infarto, insuficiência cardíaca, carvedilol, metoprolol, bisoprolol. Efeitos adversos: bradicardia, hipotensão, fadiga, broncoespasmo, menor com seletivos. Contraindicações: bradicardia severa, bloqueio AV, asma grave, choque cardiogênico. Retirada gradual evita rebote adrenérgico. Questão 993. Qual diurético é poupador de potássio? A. Furosemida. B. Hidroclorotiazida. C. Espironolactona. D. Clortalidona e bumetanida. Resposta correta: C. Explicação: espironolactona é diurético poupador de potássio, antagonista competitivo da aldosterona no túbulo distal. Bloqueia a reabsorção de sódio acoplada à excreção de potássio, resultando em perda de sódio e retenção de potássio. Outros poupadores de potássio, amilorida, bloqueio direto de canais de sódio, eplerenona, antagonista seletivo da aldosterona. Furosemida e bumetanida são diuréticos de alça, hidroclorotiazida e clortalidona são tiazídicos, todos causam perda de potássio. Indicações: hipertensão, insuficiência cardíaca, hiperaldosteronismo, edema, combinação com outros diuréticos. Efeitos adversos: hipercalemia, principal risco, ginecomastia, espironolactona, disfunção renal. Monitorização: potássio sérico, função renal, especialmente em idosos e nefropatas. Combinação com ISA em BRA aumenta risco de hipercalemia. Útil para reverter hipocalemia de outros diuréticos. Questão 994. Qual é o antiartmímico de escolha para fibrilação atrial aguda? A. Lidocaína. B. Amiodarona. C. Propranolol. D. Verapamil e digoxina. Resposta correta: B. Explicação: amiodarona é frequentemente escolhida para a cardioversão farmacológica da fibrilação atrial aguda, especialmente em pacientes com disfunção ventricular. Classe 3º, bloqueio de canais de potássio, também tem propriedades das classes I, 2ª e 4ª. Vantagens: eficácia alta,
menor efeito inotrópico negativo, uso seguro em insuficiência cardíaca. Limitações e início de ação lento, horas, toxicidade cumulativa, pulmonar, tireoidiana, hepática, interações medicamentosas. Alternativas: flecainida, função ventricular normal, propafenona, ibutilida, mais rápida. Controle de frequência vs ritmo, verapamil, diltiazem. Bloqueadores controlam frequência, digoxina em repouso. Escolha depende, função ventricular, duração da FA, comorbidades, urgência. Cardioversão elétrica sem instabilidade hemodinâmica. Anticoagulação é fundamental independente da estratégia. Monitorização e ECG. Função tireoidiana pulmonar, uso crônico. Questão 995. Qual é o mecanismo de ação da digoxina? A. Bloqueio de canais de cálcio. B. Inibição da bomba na mais ATPase. C. Ativação de canais de potássio. D. Bloqueio de receptores adrenérgicos, inibição da fosfodiesterase. Resposta correta, B. Explicação: digoxina inibe a bomba na mais ATPase, aumentando o sódio intracelular, que por sua vez aumenta cálcio intracelular via trocador na mais K2+, resultando em efeito inotrópico positivo. Efeitos: aumento da contratilidade, inotrópico mais, redução da frequência cardíaca, cronotrópico, aumento do período refratário do NOAV, indicações e insuficiência cardíaca com função sistólica reduzida, controle de frequência na fibrilação atrial. Janela terapêutica estreita, e níveis terapêuticos 0,8 a 2,0 nanogramas por mililitro, tóxicos maior que 2,5 ng de mililitro. Fatores que aumentam toxicidade: hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, insuficiência renal, idade avançada. Sinais de intoxicação e náusea, vômito, alterações visuais, arritmias, BAV, extrasístoles. Interações e amiodarona, verapamil, quinidina aumentam níveis. Monitorização, função renal, eletrólitos, níveis séricos, ECG. Antídoto, fragmentos Fab antidigoxina. Questão 996. Qual estatina tem maior risco de rabdomiólise? A. Atorvastatina. B. Simvastatina. C. Rosuvastatina. D. Pravastatina e fluvastatina. Resposta correta, B. Resposta correta, B. Explicação: simvastatina tem maior risco de rabdomiólise, especialmente em doses maior ou igual que 80 mg em dia e quando combinada com certos medicamentos. Metabolizada pelo CYP3A4, sofrendo múltiplas interações medicamentosas que aumentam sua concentração. Fatores de risco para rabdomiólise: idade maior que 65 anos, sexo feminino, baixo peso corporal, hipotireoidismo, insuficiência renal e hepática. Interações perigosas: ciclosporina, genfibrosil, eritromicina, antifúngicos azólicos, amiodarona. Outras estatinas têm menor risco: pravastatina, não metabolizada pelo CYP3A4, rosuvastatina, menos interações, atorvastatina, metabolismo mais previsível. Manifestações: mialgia, fraqueza muscular, CK elevado, 10x normal, mioglobinúria.
prevenção e doses apropriadas, evitar interações, monitorização de CKS e sintomas. Suspensão imediata se rabdomiólise suspeita. Educação sobre sintomas musculares. Coenzima Q10 pode reduzir mialgia. Questão 997. Qual medicamento é usado para reverter efeito da heparina? A. Vitamina KB, plasma fresco congelado C, protamina D, concentrado de complexo protrombínico e ácido tranexâmico. Resposta correta: C. Explicação: protamina é antídoto específico para heparina, neutralizando seu efeito anticoagulante por ligação iônica, protamina básica mais heparina ácida. Dose: 1 mg de protamina neutraliza 100 UI de heparina, ajustada pelo tempo decorrido desde a administração. Indicações: sangramento por heparina, reversão urgente pré-cirurgia, overdose. Limitações: neutraliza heparina não fracionada completamente, HBPM parcialmente, 60%, não neutraliza fondaparinux. Efeitos adversos: hipotensão, bradicardia, reações alérgicas, diabéticos e insulina NPH têm maior risco. Administração: quarta lenta, máximo 5 mg por minuto, para evitar hipotensão severa. Vitamina K reverte varfarina, plasma concentrado protrombínico para deficiências múltiplas de fatores, ácido tranexâmico é antifibrinolítico. Monitorização: TT para anti-chá, sinais vitais, sangramento. Efeito pode ser transitório, requerendo doses adicionais. Questão 998. Qual é a principal indicação do clopidogrel? A. Hipertensão arterial. B. Insuficiência cardíaca. C. Prevenção de trombose arterial. D. Arritmias e dislipidemia. Resposta correta: C. Explicação: clopidogrel é indicado principalmente para a prevenção de trombose arterial, sendo antiagregante plaquetário que bloqueia irreversivelmente receptores P2Y12 de ADP. Inibe agregação plaquetária induzida por ADP, reduzindo formação de trombos arteriais. Indicações: e síndrome coronariana aguda, pós-tem coronário, AVC isquêmico, doença arterial periférica, prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Prodroga, ativada pelo CYP2C19, polimorfismos genéticos afetam resposta, metabolizadores lentos têm menor eficácia. Efeitos adversos: sangramento, principal, púrpura trombocitopênica trombótica, rara. Combinação com aspirina, terapia antiplaquetária dupla após síndrome coronariana aguda Amstein. Duração: e 12 meses pós SCA Amstein, indefinida para prevenção secundária. Monitorização e sinais de sangramento, hemograma. Suspensão pré-cirurgia e 5-7 dias antes de procedimentos com risco hemorrágico. Questão 999. Qual é o mecanismo de ação do losartana? A. Inibição da ECA-B, bloqueio de receptores ET1 da angiotensina segunda. C. Bloqueio de canais de cálcio. D. Inibição da renina. E. Bloqueio de receptores adrenérgicos. Resposta correta: B. Explicação: losartana bloqueia seletivamente receptores ET1 da angiotensina segunda, impedindo vasoconstrição,
liberação de aldosterona e efeitos proliferativos da angiotensina II. Diferente dos ISAs, não afeta a bradicinina, resultando em menor incidência de tosse seca. Outros BRAs, e valsartana, telmisartana, olmesartana, irbesartana. Efeitos, e vasodilatação, redução da pressão arterial, cardioproteção, renal-proteção. Indicações: hipertensão, primeira linha, insuficiência cardíaca, alternativa aos ISAs, nefropatia diabética. Vantagens sobre ISAs: menor incidência de tosse, angioedema raro, melhor tolerabilidade. Efeitos adversos: hipercalemia, disfunção renal, hipotensão. Contraindicações: e gravidez, estenose bilateral de artérias renais. Monitorização: função renal, potássio, pressão arterial. Combinação com ISA não recomendada, maior risco de eventos adversos. Início com doses baixas, titulação conforme resposta. Questão 1000. Qual é o alvo terapêutico para LDL colesterol em prevenção secundária? A. Menor que 190 mg DLB, menor que 160 mg DLC, menor que 130 mg DLD, menor que 100 mg DLE, menor que 70 mg DL. Resposta correta: I. Explicação: o alvo terapêutico para LDL colesterol em prevenção secundária, pacientes com doença cardiovascular estabelecida, é menor que 70 mg DL segundo diretrizes atuais, com tendência para menor que 55 mg DL em muito alto risco. Prevenção primária: menor que 190 mg DL, baixo risco, menor que 160 mg DL, risco intermediário, menor que 130 mg DL, alto risco. Prevenção secundária: pacientes com DAC, AVC, DAP, diabetes com fatores de risco. Estatinas de alta intensidade, atorvastatina 40 a 80 mg, rosuvastatina 20 a 40 mg reduzem LDL em 50 a 60%. Terapia combinada: estatina mais ezetimiba, estatina mais inibidores PCSK9 para alvos muito baixos. Benefícios: redução de 20 a 30% em eventos cardiovasculares para cada 40 mg por decilitro de redução do LDL. Monitorização: perfil lipídico em 6 a 8 semanas após início de ajuste, depois a cada 3 a 6 meses. Outros alvos: não HDL menor que 100 mg DL, triglicérides menor que 150 mg DL. Estilo de vida permanece fundamental independente da farmacoterapia.